Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um movimento social ocorrido aqui no Nordeste do Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX, que ficou conhecido como cangaço. Certamente você já deve ter ouvido falar em Virgulino, o Lampião. Esse foi o principal nome de um movimento social ocorrido no sertão nordestino durante o fim do século XIX e início do século XX, denominado cangaço. Os cangaceiros, com seus chapéus de abas largas, roupas de couro enfeitadas, punhais e armas de fogo na cintura, atuaram em cidades dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Esses grupos eram integrados, na maioria das vezes, por sertanejos, jagunços, capangas e empregados de latifundiários, que são os detentores de grandes propriedades rurais. Esse movimento está diretamente relacionado à disputa de terras, ao coronelismo, à vingança, à revolta contra a situação de miséria no Nordeste e o descaso do poder público. Os cangaceiros aterrorizavam as cidades, realizando roubos, extorquindo o dinheiro da população, sequestrando figuras importantes, além de saquear fazendas. Com o fortalecimento do cangaço, as políticas estaduais não conseguiam inibir as ações dos cangaceiros, que eram temidos pela violência e crueldade durante os ataques, sendo necessária a participação da Polícia Federal. Esse comportamento despertou o respeito e a admiração a vários integrantes do movimento, que eram considerados heróis por parte da população, em razão da bravura e audácia. Contudo, vários sertanejos temiam os cangaceiros, demonstrando total oposição a eles. Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, foi o cangaceiro de maior destaque. Seu apelido surgiu após um tiroteio noturno com a polícia, no qual Virgulino disparou tantos tiros que sua espingarda iluminou parte do ambiente, fazendo uma analogia a um lampião. Este homem nasceu no dia 7 de julho de 1897 no sertão pernambucano, sendo um dos 9 filhos de um casal, Maria Lopes e José Ferreira da Silva, ambos muito pobres. Sua atuação no cangaço foi motivada pela situação econômica, a perda da propriedade da família, além do assassinato do seu pai. Lampião liderou um bando que atuou no sertão nordestino, confrontando coronéis, policiais e bandos rivais. Perseguido, Lampião acabou sendo assassinado em 1938, na divisa entre os estados da Bahia e Sergipe. Com a sua morte, o cangaço perdeu a força. No entanto, entrou para a história como um movimento de revolta contra o descaso do poder público em relação ao sertão nordestino. Os cangaceiros eram exímios conhecedores da caatinga, que é o bioma típico da região Nordeste. Conheciam as plantas e os alimentos. Durante muito tempo, entre 1870 até 1940, dominaram os sertões, sendo que muitos eram protegidos pelos coronéis em troca de favores. Agora vamos falar um pouco sobre o surgimento do cangaço. Com a proclamação da República em 1889, diversos problemas sociais e econômicos assolavam o país, sobretudo no Nordeste, onde a violência, a fome e a miséria só aumentavam. Assim, no final do século XIX, já se notava o surgimento de focos de cangaceiros pelo norte e nordeste do país. No entanto, o movimento do cangaço adquiriu maior coerência e organização no início do século XX. Ele representou um importante fenômeno social da história brasileira, constituído por indivíduos empenhados em trazer uma nova realidade, mais inclusiva e igualitária para a população do sertão nordestino.
A ação dos cangaceiros no sertão nordestino era com a utilização de violência, sempre armados com espingardas, facas e punhais. Os cangaceiros saíam em bandos por diversos locais do Nordeste. Eles saqueavam fazendas, sequestravam e matavam fazendeiros, impondo respeito por onde passavam. Foi nesse contexto que a população começou a se sentir protegida, ficando ao lado dos cangaceiros, símbolos de força e honradez. Por outro lado, haviam os cangaceiros que aterrorizavam populações, os quais invadiam aldeias, roubavam, matavam e estupravam mulheres. Os cangaceiros possuíam um estilo próprio, utilizavam roupas de couro, inclusive chapéus, a fim de se protegerem tanto da vegetação hostil da caatinga quanto dos ataques da polícia, visto que eram perseguidos constantemente. O termo cangaço foi escolhido porque a palavra deriva de canga, peça de madeira utilizada na cabeça do gado para fins de transporte. Nesse sentido, como eles eram nômades, costumavam carregar seus pertences em bornais durante suas longas caminhadas, transportando tudo o que precisavam para usar no meio da caatinga. Haviam vários bandos de cangaceiros. Entretanto, o que mais se destacou foi o liderado durante uma década por Lampião. Com a morte de Lampião e Maria Bonita e alguns dos cangaceiros, o bando se desfez. Alguns fugiram. Eles foram brutalmente assassinados numa emboscada preparada pelas autoridades, na época ordenadas pelo presidente Getúlio Vargas. Tudo aconteceu quando o casal acampava na Grota de Angicos, em Poço Redondo, Sergipe, no dia 27 de julho de 1938. Chegava ao fim, então, o casal ícone do cangaço, considerados pelas autoridades pessoas perigosas. A morte dos líderes significou o fim do movimento do cangaço, o qual se dissipou pelo Norte e Nordeste. Alguns cangaceiros, com medo da degola, se entregaram às autoridades. Para alguns, o movimento teve fim em 1940, com a morte de um dos cangaceiros que era amigo e compadre de Lampião, Cristino Gomes da Silva Cleto, conhecido pelo nome de Corisco. Lampião, Maria Bonita e parte do bando foram mortos e degolados e tiveram suas cabeças expostas em praça pública. Assim chega ao fim o cangaço após uma ampla campanha instituída pelo governo Getúlio Vargas. Assim como a Guerra de Canudos, o cangaço também foi uma das revoltas que marcaram o início da Primeira República. Então, por hoje é só, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!